Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos à minha casa. Eu qualquer dia mostro pra vocês quando ela estiver um pouco mais arrumada, não tiver panetone da promoção ali atrás. Quem acompanha nosso Instagram viu que eu falei essa semana lá no IGTV, se você não segue, siga, que a gente ia começar a fazer uns vídeos um pouco diferentes, comentando assuntos que estão rolando agora no dia a dia e que tenham a ver com filosofia, que tenham a ver com revolução de si. E olha, eu relutei muito, que tem a ver com política, que tem a ver com a situação atual do mundo, do Brasil. Eu relutei muito em falar sobre essas coisas, mas eu vejo que o nível de desinformação, de animosidade, de irritação das pessoas está tão grande que é muito bom e muito positivo que a gente se una para falar sobre aquilo que vale a pena, ainda que a gente discorde, especialmente se a gente discordar, se nós formos capazes de conciliar essas discordâncias com educação e respeito, de modo a crescermos juntos. Então, se você ainda não deixou seu like, deixa seu curtir aí embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, divulga para seus amigos, pega esse link, manda por sinal de fumaça, por fax, por telefone, por WhatsApp, por Facebook e tudo mais, por telégrafo, por telegrama, para todo mundo e ajuda a fazer a revolução de si crescer. Como eu falei no começo do vídeo, faz um tempo que eu estou relutando em dar certas opiniões pessoais e agora eu vou começar a falar de todas elas em consonância com outras coisas. Vou falar sobre tipos de meditação, como meditação funciona, nós vamos falar sobre diferentes tipos de escolas e tradições espirituais de uma forma mais direta, vamos falar dos livros da biblioteca, como eu tinha falado para vocês. Então se preparem, vai ter um monte de curso, vai ter um monte de coisa legal. A primeira delas que eu já preciso te anunciar e que já é na outra semana, depois do carnaval, é o retiro filosófico que a gente vai fazer lá em Nazaré Uniluz. Vai ser o primeiro de vários e cada um deles vai ter temas separados. Esse primeiro vai falar sobre os pensadores da paz, como nós não somos projetados para o mal e para a violência, o homem não é lobo do homem, ele se torna. Então, como pessoas luminosas como Mathieu Ricard, como Satish Kumar, como Riane Eisler provam para nós, até cientificamente, que nós fomos desenhados para o melhor e que a gente só precisa fazer isso florescer, que são histórias muito mal fadadas. Olha, fazer vídeo mais simples é isso, eu bato na mesa, tudo mexe. São histórias que contaram para nós sobre como nós fomos projetados para o mal e para a competição, mas que na verdade, se a gente deixar germinar outro tipo de semente em nós, ela floresce. Essa semana eu vi uma notícia, semana passada aliás, e aí essa é a terceira tentativa de gravar esse vídeo. Eu vi uma notícia que me deixou absolutamente estarrecido. Me disseram que um secretário de educação mandou recolher livros. Isso por si só já é uma aberração. Esses barulhos que vocês estão ouvindo, vídeo de improviso, né? O secretário de educação, os outros foram gravados desse jeito também, mas a gente não conseguiu colocar porque estava um pouco maior do que o que dava para jogar direto no YouTube, né? O secretário de educação de Rondônia mandou recolher livros, isso por si só é uma aberração. Isso é terrível porque, as únicas vezes que a gente teve esse tipo de tentativa de controle, né, de indexação de livros, é daí que vem essa palavra? É daquele índice da Igreja Católica que mandava recolher livros proibidos, livros heréticos, na Santa Inquisição. Então, a Santa Inquisição, as ditaduras de direita e de esquerda, as ditaduras nazistas, comunistas, etc., perseguiam outras culturas. Então, e aí eu vi que aconteceu isso no Brasil, numa escola, no contexto das escolas estaduais de Rondônia. Depois a notícia aparentemente foi desmentida, mas depois comprovou-se que era real. E aí o nome do cara me leva à prerrogativa de poder falar ainda mais sobre essa notícia, porque o nome do cara era Swami Vivekananda. E se você não sabe quem é Swami Vivekananda, se você nunca viu nada desse canal, aguenta aí que eu vou falar sobre quem foi o Swami Vivekananda de verdade, por que é importante e isso é relevante para nós aqui nesse canal e como essa notícia é ainda mais aberrante por causa disso. Bom, vamos falar de Swami Vivekananda e depois a gente fala do nosso bizarro secretário de educação. Swami Vivekananda foi talvez um dos mais luminosos, potentes, magníficos e transformadores, pensadores que a gente teve na nossa história recente. Ele viveu durante o século XIX, foi o grande herdeiro espiritual de Sri Ramakrishna, e ele foi o primeiro monge hindu a vir para o Ocidente em 1893.
O discurso de Swamiji no Parlamento das Religiões em Chicago conclamava a gente para pensar que nós somos uma grande, única e bela família universal, conclamava a gente a esquecer as nossas diferenças de credo, classe e, naquela época, raça. Porque Swamiji viveu numa época, nos 1800 e tralalá, em que era legalizado e permitido e incentivado que houvesse perseguição e discriminação amparada por lei entre povos de diferentes lugares. E Swamiji era contra tudo isso. E Swami Vivekananda criou um dos trabalhos sociais, educacionais, culturais mais vigorosos na Índia, que acontece até hoje, que foi motivo de elogio de revistas de economia, dizendo que, olha, a Ordem Ramakrishna, que foi a ordem que Swami Vivekananda fundou, é uma das únicas instituições centenárias e gigantescas que tem sede no mundo inteiro e que nunca teve nenhum escândalo de corrupção, nenhum escândalo dentro do seu ambiente. E aí, tem uma outra coisa legal para falar sobre Swamiji. Veja que tem duas outras coisas legais, né? Dentre as várias coisas legais. Uma delas é um trecho do discurso dele, né? Lá no Parlamento das Religiões, que me toca muito sempre que eu lembro, em que ele diz assim: eu oro para que os sinos que tocaram em honra a este evento nesta manhã sejam os requiems, né? Sejam o anúncio da morte de todo tipo de perseguição, seja com a espada, seja com a pena, entre homens e mulheres de todas as religiões, castas e sectos, né? Então, quer dizer, ele estava conclamando todos nós a vigorosamente pensar num sagrado que nos integrasse, incluísse, participasse, né, o outro, participasse a outra fé, a outra religião, os outros pontos de vista do nosso. Esse era Swami Vivekananda. A outra coisa legal para falar sobre ele é que o nome dele de batismo, o nome dele de nascimento não era Vivekananda nem Swami. Swami é monge em sânscrito, né? Vem de uma palavra sânscrita muito antiga, Svami. E Vivekananda é o nome que ele escolheu para si, né? Narendranath Datta, esse cara brilhante que viveu muito pouco, ele morreu com 39 anos e mudou o mundo, né? Toda a cidade da Índia tem uma avenida Vivekananda, uma rua Vivekananda, um bairro Vivekananda. Ele realmente colocou a Índia de volta no mapa. Ele fez com que aqueles arrogantes e pretensiosos ocidentais que diziam que o pensamento indiano era composto de crendices e folclore, ele fez com que todos eles percebessem: a filosofia na Índia, ela é muito potente e talvez muito mais antiga do que tudo que vocês chamam de filosofia no Ocidente, à parte aos anacronismos, né? E Vivekananda tem tudo a ver com a missão de vida dele, com o brilhantismo dele, com a genialidade dele. Viveka significa discernimento, discriminação. Ananda significa felicidade, bem-aventurança. O nome de um Swami é, geralmente, a meta dele, o objetivo, a característica pela qual ele quer encontrar o sagrado, o divino, a perfeição, a iluminação. Swami Vivekananda, portanto, acreditava que o caminho dele para a iluminação, o caminho dele para o absoluto, o caminho dele para a autorrealização seria através de bom senso, discernimento. Esse mesmo Swami Vivekananda era quem dizia para nós que nós éramos filhos da bem-aventurança eterna, né? Que nós não éramos pecadores coisa nenhuma, que nós éramos seres potencialmente preparados para o melhor, para o mais belo, para o mais sublime. E aí, a gente se depara com um cara chamado Swami Vivekananda, né, no nosso trágico complexo de vira-lata. Até o nosso Vivekananda, até o nome é escrito errado, porque é escrito Swami Vivekananda com C, totalmente, na grafia totalmente errada, como se fosse, sabe o Superman, quem gosta de quadrinhos, não tem o Superman, tem o Bizarro, né, que é um clone mal feito do Superman, que tenta ter os poderes dele, mas é uma coisa grotesca e medonha. Então, assim, você tem de um lado um vigoroso pensador que incentivava o estudo de homens e mulheres e de pessoas de diferentes castas, o que na Índia é muita coisa. Ele incentivava a liberdade, ele incentivava a liberdade de credo. E aí você tem do outro lado um cara ultracristão, provavelmente ele chama Vivekananda porque o movimento da Vedanta se tornou muito popular no Brasil na década de 50, 60, então ou os pais dele eram da Vedanta ou eram da teosofia ou de algum movimento espiritualista e se entusiasmaram com a ideia. Mas o cara é aparentemente conservador desse neopentecostalismo
que de cristão, me perdoem, não tem nada. Ainda hoje eu estava vendo as coisas que pregam alguns desses pastores, o jeito que eles extorquem seus fiéis, né? Vendendo tijolinho sagrado, vendendo paninho com suor. Assim, o que isso tem a ver com Jesus, cara? E aí esse cara dizendo que esses livros não eram adequados para jovens ou para adolescentes. Primeira coisa, quem tem que decidir o que é adequado ou não para um adolescente ler é o corpo docente, é o professor que conhece aquele aluno e aquela faixa etária e tudo mais. Isso não impede uma universidade, uma escola, um centro de cultura e uma biblioteca públicas de ter dentro do seu, das suas prateleiras, do seu arsenal de conhecimento, obras notoriamente consagradas. Dentre as quais, sei lá, gente, Euclides da Cunha, né, dentre as obras que estavam lá listadas para serem recolhidas estavam o Curtiço, oh meu Deus, agora esqueci, do anti-herói, Macunaíma, obras que, assim, são indubitavelmente obras grandiosas. E assim, o que a gente precisa saber sobre isso? Isso é abominável. Recolher livros, porque diz que não são adequados para jovens. Desde quando o nosso jovem na escola pública está tão interessado assim em leitura? Ao invés de recolher livros, a gente tinha que ensinar eles a gostar deles. A mostrar meios de se deliciar com aquelas histórias, porque a arte nos transforma. E aqui tá falando para vocês um cara que não é muito entusiasmado de literatura nacional. Eu digo isso com certa culpa, porque eu não conheço ou não aprecio tanto que deveria, mas o pouco que eu li, e quando eu digo pouco, eu li bastante coisa, tá? Mas é que em comparação com o que eu li de outras coisas, é pouco, né? Mas alguns desses livros, alguns deles eu não gostei. Veja, todo mundo adora Jorge Amado. Eu não consegui gostar de Capitães da Areia nem um pouco, eu não consegui gostar de vários outros livros. Mas o Curtiço que está nessa lista, né? O Curtiço foi um livro que me incomodou muito quando eu li. É um livro pesado, é um livro denso, mas que me transformou. Foi um livro que me fez refletir, ainda muito cedo, né? Com 12 anos, sobre a genealogia da pobreza e da desigualdade do Brasil, a genealogia da favelização do Brasil, a genealogia dessa necessidade do brasileiro desprivilegiado, pobre, de ter que se virar para sobreviver, e como nos meandros dessa vida doida, como isso é difícil, e sobretudo como isso é difícil para negro mais do que para branco. Tudo isso está lá no Curtiço, lá atrás. E não foi agradável ler. A arte, para ser uma experiência transformadora, para ser uma experiência estética que nos abra os olhos, nos faça principiar a nossa consciência para essa revolução de si, não precisa ser uma experiência dócil, agradável e bonitinha e antisséptica e maciazinha. A arte, para nos transformar, ela tem que falar ao nosso coração, ainda que de maneira muito desagradável. E um secretário de cultura que não consegue ver isso simplesmente porque ou ele não conhece as obras ou porque ele não concorda com elas, ele não entende de arte. Seja ela a expressão de arte que for. Nós não estamos nem falando aqui de música contemporânea ou de arte contemporânea, que aí sim, eu não sei mesmo apreciar. Mas nós estamos falando de obras que são notoriamente consagradas, e um secretário de cultura que tem o nome A Bem-aventurança pelo discernimento, pela discriminação. Discriminação aqui não é discriminação entre pessoas, discriminação entre certo e errado, bom e mal, verdadeiro e falso, né? A lucidez, a bem-aventurança pela lucidez. Uma pessoa que tem este nome não consegue perceber a gravidade disso. E se você, aí do outro lado, independente do espectro político que você siga, não entende a gravidade disso a médio, curto e longo prazo, em todas as instâncias, então você precisa acalmar, respirar fundo e entender o valor do que cultura significa, e entender o que é que você está fazendo, por exemplo, num canal que fala de revolução e de despertar da consciência. Como é que eu posso ser hoje melhor do que eu fui ontem, melhor do que eu sou hoje, se eu não participo de maneira integral, profunda, lúcida e consciente do mundo real que eu vivo? Como é que eu não consigo considerar que as obras pensadas por gente que veio tão antes de mim não sejam relevantes para a minha história, para a minha cultura, para o meu povo? Como é que eu acho que eu posso censurar obras de uma escola pública ou de onde quer que seja, em nome de qualquer ideologia? É muito perigoso isso. E que haja, de fato, mais Vivekanandas como aquele que houve na Índia nos séculos 19 e 20, e menos desses Vivekanandas bizonhos advindos do Upside Down do Stranger Things, tentando inibir cultura que já é tão parca, tão pobre, tão
tão encolhida no Brasil, né? Sempre foi, sobretudo a literatura. Eu como escritor sei disso, nossa, puxa vida, como é difícil fazer as pessoas gostarem de ler, se engajarem num bom livro. Eu como leitor mais do que isso, como é que a gente quer recolher livros numa época em que a gente deveria doá-los para todos os lados, né? É muito triste, muito preocupante isso. E rezo para que a gente consiga reverter esses processos, que a gente possa aprender com Swamiji de forma linda, lúcida e inteligente, entender que não existe Deus separado, não existe sagrado separado, não existe divino separado da minha realidade prática, da minha realidade presente, daqui e do agora. Para fechar essa história, então, primeiro uma recomendação literária, leiam então Raja Yoga de Swami Vivekananda e um dos livros dele que transformou minha vida, O que é Religião, que é uma coletânea de ensaios. Depois eu mostro para vocês, vou fazer vídeo sobre esses dois livros, tem ótimas edições em português. E uma frase de Swami Vivekananda, do verdadeiro, que é que eu possa renascer 1000 vezes por 1000 vidas para servir ao meu Deus o humilde, meu Deus o perseguido, meu Deus o encarcerado, meu Deus os pobres de todas as raças. Que eu consiga então ser capaz de ver Deus nos olhares de todas as pessoas. Essa é a grande mensagem libertadora de todos os mestres na história da humanidade. E se a gente quer juntos aprender a imitá-los e por conseguinte obter o sucesso espiritual e o néctar espiritual do que eles ensinam, então que a gente possa ler mais, se aprofundar mais, conhecer mais. E até o nosso próximo vídeo. Namaskaram, Namastê.